Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus, o Leão de Judá, esteja com você, sobretudo hoje, sexta-feira maior da nossa fé, sexta-feira santa. Alguém me disse assim: padre, o senhor falou que a igreja anglicana não segue a tradição, somente a Bíblia, mas por que o senhor está celebrando a Semana Santa? Não é tradição? Não, irmãos. Nós seguimos o que está escrito na Bíblia, na palavra santa de Deus, ok? Nós celebramos a Semana Santa por quê? Porque cada passo de Jesus está na palavra de Deus. Por exemplo, a entrada de Jesus em Jerusalém, domingo de Ramos, quinta-feira santa da Ceia do Senhor. Nós ontem falávamos justamente sobre a Santa Ceia, a instituição da Eucaristia em Jerusalém, Mateus capítulo 26. Hoje, sexta-feira santa, aqui em Marcos capítulo 15, a partir do versículo 33, diz assim, olha: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona chamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: vede, ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Isso está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 33. Veja, irmãos, nós celebramos a Semana Santa não apenas por causa de tradição, não. Nós celebramos a Semana Santa porque ela está na Bíblia. Os passos de Jesus, a entrada de Jesus em Jerusalém, a celebração da Santa Ceia, instituição da Eucaristia, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Hoje, celebração da paixão e morte de Jesus, capítulo 15 do Evangelho de São Marcos. Chegada a hora sexta. Qual é a hora sexta? Meio-dia. Por quê? Os judeus, eles contavam o tempo diferentemente de nós. Então, o que acontece? Eles começavam a contar o dia a partir das 6 horas da manhã. Então, a hora sexta era justamente ao meio-dia, para nós hoje, meio-dia. Se o dia começava às 6 horas da manhã, a hora sexta, às 6 horas, seria meio-dia. A hora nona seria às 3 horas da tarde. Então, diz assim a palavra: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ou seja, Jesus foi crucificado por volta da hora terceira. Por volta das 9 horas da manhã foi quando ele foi crucificado. Ele agonizou atrozmente na cruz até a hora sexta. A partir da hora sexta, Jesus entrou na agonia mortal. É claro que da hora terceira, às 9 horas da manhã, até a hora sexta, ao meio-dia, Jesus já estava agonizando, mas ainda ele tinha consciência, Jesus ainda conseguia se mover na cruz. Porque a morte de cruz, irmãos, na verdade, a pessoa fica pendurada pelas mãos, e o que acontece? O diafragma sobe e os pulmões vão se enchendo de água. Então, o que acontece? O condenado na cruz, ele fica pendurado. Então, ele tem que se levantar, mas lembrando que os pés também estão crucificados. Então, o ato de se levantar, a dor era atroz, terrível. Porque ele tinha que fazer esse movimento. Se levantava na cruz, enchia os pulmões de ar e caía novamente. Só que este movimento de se levantar na cruz, além da dor terrível, ele já estava começando a ficar muito fraco, porque ele havia perdido muito sangue. Jesus começou a sofrer na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, ele já estava muito fraco, porque tinha perdido muito sangue. Então, o que acontece? Esse movimento de ficar de pé diante da cruz, lembrando toda a dor que era ficar de pé na cruz por causa dos cravos nos pés. Ele levantava, quando ele ainda tinha força, enchia os pulmões de ar e caía novamente. Mas Jesus foi perdendo a força. Então, a agonia mortal de Jesus começou ao meio-dia. E às 3 horas da tarde, a hora nona, diz a palavra de Deus, Jesus deu um grande brado, orando,
o Salmo 21, 22, quando ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, meu Deus, por que me abandonaste? Na verdade, não era blasfêmia. Jesus não estava duvidando de que Deus, o Pai, poderia livrá-lo, de maneira alguma. Como bom judeu, ele estava orando, porque o Salmo 21, 22, dependendo da tradução bíblica, o Salmo 21, 22 é um salmo que era recitado na hora da morte para o judeu. E Jesus era judeu, plenamente judeu. Ele conhecia os salmos, ele orava, ministrava os salmos, ele orava, meditava nos salmos. Jesus ora, olha que lindo isso, mesmo naquela agonia atroz, naquela agonia mortal, porque ele estava na agonia mortal já, ele não conseguia mais respirar. Os pulmões estavam se enchendo de água e ele não conseguia mais respirar. Cada vez mais a respiração de Jesus se tornava mais ofegante e ele não conseguia mais. Os pulmões subindo, se enchendo de água. E assim nosso Senhor foi até as 3 horas da tarde. Diz a palavra de Deus, Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário, do templo de Jerusalém, foi rasgado de alto a baixo. O que significa? Pela morte de Jesus, o véu foi rasgado e nós podemos entrar na presença do Pai graças ao sacrifício do seu Filho Jesus. Então, 3 horas da tarde hoje nós celebramos a morte redentora de Jesus, a morte salvadora de Jesus na cruz do Calvário. Lembrando que ele não está morto, irmãos, ele ressuscitou. Hoje é apenas uma lembrança do que aconteceu. O mais importante é amanhã. Quero lembrar que amanhã, 18 horas, no Clube Nacional, convido todo o povo de Deus, católicos romanos, católicos ortodoxos, católicos anglicanos, irmãos de todas as igrejas. Amanhã, 18 horas, no Clube Nacional, teremos a grande vigília pascal. A vitória de Jesus. Vamos proclamar que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado, de que a morte foi vencida, que Satanás foi vencido, ou seja, a última palavra é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Jesus está vivo por mim e por você. Ninguém fez, faz ou fará por você e por mim o que Jesus fez naquela cruz em Jerusalém. Ele comprou a minha salvação e a sua salvação. A minha salvação e a sua já está comprada, já foi paga pelo preço do sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, bendito seja Deus. Eu desejo a todos realmente uma santa e abençoada Páscoa. Jesus está vivo, ressuscitado. Esteja conosco, você que está nos vendo agora. Convide a sua família, convide os seus amigos. Celebre a Páscoa de uma maneira diferente. Não de uma maneira triste, não. Jesus está vivo, ressuscitado. Nós devemos ser um povo, o povo da alegria, o povo da ressurreição. Feliz e Santa Páscoa para todos. Mais uma vez eu quero lembrar, amanhã, 18 horas, no Clube Nacional, Grande Vigília Pascal. E na segunda-feira próxima, 19 horas, no Clube Nacional, Grande Eucaristia de Cura e Libertação. Toda segunda, toda sexta, 19 horas, no Clube Nacional, a Santa Eucaristia de Cura e Libertação. Feliz Páscoa para todos, um beijo no coração e até lá, o próximo programa, em nome de Jesus. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor esteja com você. Hoje, sexta-feira maior, sexta-feira santa. Não é sexta-feira de morte, não é sexta-feira de desolação, não é sexta-feira do desânimo, não é para ficar choramingando a morte de Jesus. Não, não existe isso, irmãos. Nós celebramos a ressurreição, a vida. Hoje que comemoramos? Comemoramos o amor. Alguém morreu de amor por você numa cruz. Alguém morreu por amor por você numa cruz. Quer uma prova de amor? Alguém já deu essa prova de amor por você e por mim naquela cruz em Jerusalém. E hoje, às 3 horas, nós celebramos justamente isto. A celebração da paixão do Senhor, da sua morte vicária, da sua morte no meu lugar. O que é a morte vicária? Vicária vem de vigário. O que é o vigário? Vigário é aquele que faz às vezes, aquele que se coloca no lugar. Então, quando nós colocamos a morte vicária de Jesus, significa que ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Eu deveria morrer naquela cruz. Você deveria morrer naquela cruz, porque somos pecadores, irmãos. São João, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz, quem não tem pecado? Quem diz que não tem pecado é mentiroso. O diabo é o pai da mentira. Todos nós somos pecadores. E Jesus apagou os nossos pecados na cruz, pela sua obediência até a morte e morte de cruz, pelo seu sangue derramado. Clame ao sangue de Jesus. Clame, irmão, quando você passar pela prova, clame o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Lava-me, Jesus, no teu sangue. Lava minha família, Jesus, no teu sangue. Que o teu sangue seja o escudo
que o Senhor possa me proteger pelo poder do teu sangue, Jesus, contra as ciladas, contra os dardos inflamados que o diabo lançar na minha direção e na sua direção. O sangue de Jesus é poderoso. Amém? Vamos para o evangelho de hoje. Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 19. Tendo dito essas palavras, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para outro lado do ribeiro, Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Palavra da nossa salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã no Senhor, vejam que o nosso Salvador hoje, diz a palavra de Deus, ele vai até o Horto das Oliveiras, depois de celebrar a ceia. Né? Nós ontem celebramos a ceia, a instituição da Eucaristia. Jesus, depois que lá em Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém, ele celebrou a Páscoa, celebrando a ceia da Eucaristia, lavando os pés dos discípulos. Depois ele chama os seus discípulos e ele desce, sai da Cidade Santa, desce, passa pelo Vale do Cedron. Cedron é um rio que tem em Jerusalém, que passa praticamente o ano inteiro seco, porque não tem tanta chuva em Jerusalém. Somente não é um rio perene, ou seja, um rio que tem água o tempo todo, o ano todo. Somente quando chove é que o Cedron ele enche de água. Jesus saiu de Jerusalém, que fica no Monte Sião, desceu, saiu por de umas portas ali, um dos portões, desceu, passou pelo Vale do Cedron, aqui está Jerusalém no alto. Jesus desceu, passou pelo Vale do Cedron, aqui diz o Ribeiro do Cedron, esse rio chamado Cedron, e é chamado Vale do Cedron, porque realmente é um vale, e recebe o nome por causa do ribeiro, por causa do rio. E ele vai para o Horto das Oliveiras. Ali há uma gruta, e ali fica nosso Salvador, diz a palavra de Deus, quando Judas chega com os soldados de Anás e Caifás. Vocês lembram, queridos, que na Santa Ceia, Jesus ele dá o pão molhado no molho, no vinagre,
a Judas Iscariotes, ele diz: o que tens a fazer, vai, fazes. Ele saiu, traiu Jesus, vendeu por 30 moedas de prata. No tempo de Jesus, um escravo valia 30 moedas de prata. Jesus foi vendido como um escravo, preço de um escravo. O nosso Salvador, o nosso libertador, foi vendido pelo preço de um escravo. Ele se fez escravo para salvar os escravos, que somos nós. Ele se fez servo para salvar os servos, muitas vezes ingratos, que somos nós. O nosso Salvador foi vendido por 30 moedas de prata, irmãos. Diz a palavra de Deus que quando eles chegam, Judas à frente, Judas beija o mestre, Pedro, no ímpeto, Pedro era muito impetuoso, toma a espada, corta a orelha de Malco, que era guarda do sumo sacerdote. Jesus pega aquela orelha, olha o milagre, irmãos. Milagre de Jesus. Coloca a orelha e diz: Pedro, não usa de violência, Pedro. Irmãos, Jesus naquele momento, sabendo de tudo que iria passar, Jesus teve o amor, a misericórdia, a caridade, a compaixão de pegar a ovelha e colocar de volta no lugar e curar a ovelha daquele servo, daquele guarda chamado Malco. Meu amado irmão, minha amada irmã, como nosso Salvador é maravilhoso. Ame Jesus, sobretudo hoje, renove a sua fé no Senhor Jesus. Ele não está vivo, ele está ressuscitado, aleluia. Ame Jesus. Ninguém fez, faz ou fará por você e por mim o que o nosso Salvador fez naquela cruz do Calvário, naquele Monte Calvário em Jerusalém. E amanhã quero lembrar a todos, amanhã 18 horas, no Clube Nacional, quero convidar todos os cristãos, todos que frequentam a igreja, que não frequentam, casal de segunda união, não tem importância, divorciado, não importa. Venha contemplar o poder de Deus, venha proclamar que Jesus está vivo, ele venceu a morte. Amanhã, sábado, às 18 horas no Clube Nacional, nós estaremos celebrando a grande vigília pascal com o santo batismo dos novos cristãos. Venham participar conosco. Feliz e Santa Páscoa, Jesus está vivo, aleluia!